de Profissionalização em Tecnologia da Informação e Comunicações em Saúde da SBIS. Primeiro vou me apresentar, eu sou enfermeira, administradora hospitalar, especializada em informática em saúde, consultora em saúde digital, sou voluntária da diretoria da SBIS desde 2015, coordenadora do exame CPTICS desde 2016, a gente vai começar daqui a pouco. Sou membro da Câmara Técnica de Enfermagem Digital do Corém São Paulo e trabalho com consultoria em saúde digital há 12 anos. Bom, quem é a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde? A SBIS foi fundada em 1986, ela possui atualmente 1.400 membros, é filiada à IMIA, que é a International Medical Informatics Association, e é o mais importante fórum de discussão de tecnologia, de informação e comunicação em saúde da América Latina. Tem representantes da academia, profissionais e empresas dos setores públicos e de privado. Isso que nos difere de outras associações. A SBIS é uma sociedade mista, que agrega a academia com o mercado. Então, nós temos profissionais dos mais diferentes tipos trabalhando com a gente e conhecimentos. Ela já realizou 19 edições do QBIS, que é o Congresso Brasileiro de Informática em Saúde, 9 edições do Saúde PEP e um Congresso Mundial em Informática em Saúde, que é o MedInfo, além de diversos seminários, simpósios, cursos e workshops. O QBIS é um congresso científico com apresentação de trabalho científico e que traz bastante academia trabalhar com a gente. Já o eSaúde PEP, ele é mais voltado para o mercado profissional e para a atualização das pessoas que trabalham no mercado. Apesar que nos dois, tem gente dos dois, é todo mundo, tudo junto e misturado, é bem interessante. No QBIS, eles são bianuais, então o QBIS acontece nos anos pares e o eSaúde PEP nos anos ímpares. Este ano não vai ter eSaúde PEP, porque a gente está reformulando, então a gente está vendo como que vai ser a melhor forma de administrar, mas o ano que vem vai ter QBIS. Também a SBIS é super importante porque ela participa com outras instituições, então ela trabalha com a HL7 Brasil, para trabalhar com interoperabilidade, trabalha com a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, na definição de normas técnicas relacionadas à saúde digital, à segurança da informação, com a Associação Paulista de Medicina, a Sociedade Brasileira de Computação, o Ministério da Saúde, entre outros. Também ela elabora e executa a certificação para profissionais de tecnologia da informação e comunicação em saúde, que é o CPTICS, que nós vamos estar conversando agora, trabalha com a certificação de SRS, que são sistemas de registro eletrônico de saúde, desde 2003, então ela certifica a qualidade de alguns sistemas de informação, como o prontuário eletrônico, Radiology Information System, sistemas para telemedicina, e ela apresenta mensalmente o ciclo de seminários online. Também publica o Journal of Health Informatics desde 2019, que é para publicação científica, livre, free, que a gente faz parte da SBIS. Além do ciclo de seminários online, ainda tem alguns grupos de interesse, como o grupo de interesse em enfermagem digital, o grupo de interesse de medicina, que agregam profissionais para discutir as principais interesses daquele núcleo, daquele conjunto de profissionais. Bom, mas afinal de contas, o que é saúde digital? Saúde digital já passou por alguns nomes, já foi informática em saúde, e agora a Organização Mundial de Saúde, há um tempo, definiu que se chama saúde digital. E a saúde digital compreende o uso de recursos de tecnologia de informação e comunicação para produzir e disponibilizar informações confiáveis sobre o estado de saúde para os cidadãos, profissionais de saúde e gestores públicos. O termo saúde digital é mais abrangente do que saúde também, que já foi. Então, informática e saúde, agora é saúde digital, e incorpora os recentes avanços da tecnologia.
Um aspecto muito significativo da proposta de estratégia global, né, que foi definida, é que ela unifica, sob o termo de saúde digital, todos os conceitos de aplicação das TICs em saúde, incluindo e-saúde, telemedicina, telesaúde, saúde móvel. Então, o termo ficou um pouco mais abrangente. E por que a gente precisa estudar isso? Ora, a gente tem no Brasil um estudo muito interessante que é do CETIC, que é do NIC-BR, que faz não só com a área de saúde, mas com a área de educação, com diversas áreas. Em relação à saúde, eles pesquisam, é uma pesquisa feita coordenada pela professora Eymar Marim, que é uma das pessoas ícones da enfermagem em saúde digital e da saúde digital no país, e eles coordenam para pesquisar em todo o território nacional como é a utilização da saúde digital. Então, isso é feito já há bastante tempo e é comparativo, então a gente vê a evolução da área, a evolução da utilização dos recursos, das diversas tecnologias. Então, os estabelecimentos de saúde que utilizaram computadores e internet, você vê que cresce anualmente. Eles tiveram aqui, olha, que usa computador está em verdinho claro, que usa internet está crescendo, então na região norte, nordeste, sudeste, na região sul. Então, estes são os dados de 2022. 2023 vai ser apresentado em momento oportuno. O registro das informações dos pacientes. Então, como que a gente registra as informações dos nossos pacientes? Olha como você pode ver que tem aumentado, a pandemia deu um up nisso, com a utilização de telesaúde, de telemedicina, mas isso tem aumentado a demanda e a utilização do recurso. Então, você vê que em 2019, nós tínhamos um total de utilização de sistemas de eletrônicos de saúde. O que é isso? É um prontuário eletrônico, é um sistema de laboratório, um sistema de radiologia, são sistemas que guardam as informações do paciente. Então, em 2019 nós tínhamos 82%, em 2021 88%, em 2022 manteve-se em 88%. E a gente vê que no público isso é um pouco menor que no privado, mas também tem aumentado. A gente vê aqui as instituições que usam, então, por exemplo, sem internação, 88%, com internação até 72, 50 leitos, então os hospitais pequenininhos, né, usam só 72 por enquanto, os com mais de 50, que são hospitais um pouco maiores, usam 88%. Quem usa para diagnóstico, 94% é quem mais usa, e as UBS está usando em 90%. Né? Como que os enfermeiros e os médicos usam? Então, usam primeiramente para dados cadastrais do paciente, os enfermeiros, para colocar histórico, anotação clínica sobre o atendimento. Então, você vê que 19, que está em laranja, em relação a 2022, aumentou bastante a utilização para fazer diagnóstico do problema da condição do paciente. De 66% foi para 85%. Para fazer de quem usa, de anotação de enfermagem sobre o paciente de 52 foi para 81, para colocar alergia do paciente, que é super importante, previne, aumenta a segurança do paciente, foi de 52 para 81, para fazer alergia, para falar sobre imagens de exame radiológico de 42 para 65. Já em relação aos médicos, também aumentou, também em todos os pontos, então eles usam principalmente para principais motivos que levaram o paciente ao atendimento, para selecionar uma lista de medicamentos prescritos, para fazer anotação, para ler a anotação de enfermagem sobre o paciente, para verificar os sinais vitais que foram colocados, a alergia do paciente e para verificar as imagens radiológicas. Então, para usar bastante. Por que eu estou falando isso tudo para vocês? O que isso tem a ver com a nossa certificação de profissionais? Porque mais e mais está se usando a saúde digital, tecnologias de informação,
para trabalhar na nossa área. E com isso nós precisamos aprender bastante, precisamos nos capacitar, precisamos nos certificar e mostrar o nosso conhecimento. Mas para que serve uma certificação profissional? Primeiro, a certificação profissional é uma credencial que atesta que esse indivíduo possui um conjunto específico de competências. Então, tem conhecimentos e habilidades que essa pessoa, esse profissional tem que saber em uma determinada área de atuação. É utilizada para validar e reconhecer competências profissionais, tá? Ela é concedida por organizações ou instituições especializadas e reconhecidas como associações profissionais, institutos de certificação ou órgãos reguladores. Essas instituições, elas são instituições que elas não têm envolvimento com esse profissional, não é ela que forma, ela ajuda a capacitar, mas não é ela que forma esses profissionais diretamente. A certificação, ela geralmente envolve a conclusão de requisitos específicos, como exames teóricos e práticos, experiência profissional ou educação formal. No nosso caso, nós vamos ver daqui a pouquinho o que a certificação profissional da SBIS requer. É diferente de certificado, especialização, mestrado ou doutorado. Então, uma certificação, ela não está dando um certificado, ela dá um atestado que este profissional é certificado nessa determinada área de atuação, mas ela não fornece um certificado de formação deste profissional. Então, são coisas diferentes. As certificações são frequentemente voltadas para áreas profissionais específicas, no nosso caso, saúde digital, e podem exigir uma manutenção regular. Por quê? Como a recertificação periódica, para garantir que os profissionais certificados estejam atualizados com as últimas práticas e conhecimentos da área. Então, a saúde digital muda num piscar de olhos, ela muda periodicamente, frequentemente. Durante a pandemia, nós tivemos muitas legislações, muitas práticas que foram alteradas por conta do momento que nós estávamos vivendo e que depois estão sendo ratificadas ao longo deste período pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação. Quais são os objetivos do CPTICS, que é a Certificação de Tecnologia da Informação e Comunicação em Saúde da SBIS, CPTICS? Validar as habilidades e conhecimentos na área de tecnologia e comunicação em saúde. Impulsionar o crescimento na carreira e aumentar a credibilidade profissional. Aumentar as oportunidades e oferecer uma vantagem competitiva no mercado de trabalho. Ajudar os profissionais a se manterem atualizados em suas áreas de atuação. E demonstrar ao mercado que você é diferente, que você está apto a exercer as atividades relacionadas à saúde digital. Esses objetivos todos nos levam, eles têm por objetivo mostrar que este profissional é um profissional diferente. Por exemplo, eu sou enfermeira, trabalho com saúde digital. Eu conheço bastante sobre hospital, já trabalhei bastante na minha vida, conheço o processo de hospitais, conheço a terminologia, conheço o que acontece dentro do hospital, quais são as regras para ter um prontuário eletrônico, eu conheço como que o médico atua, como fisioterapeuta, nutricionista, isso eu como enfermeiro. Eu como um CPTICS, eu conheço além disso assuntos relacionados à tecnologia de informação que envolve redes, que envolve a implantação de softwares, segurança de softwares, eu conheço a legislação que rege essa área, eu conheço a terminologia da tecnologia de informação, conheço também um pouco de gestão, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Tá? Quais são as características? Em primeiro lugar, são profissionais que trabalham numa equipe multidisciplinar e têm o objetivo de assegurar o melhor atendimento em saúde possível. Quem trabalha com tecnologia de informação, você não trabalha sozinho. Então, por exemplo, quando eu vou implantar um software, um prontuário eletrônico, eu trabalho com um desenvolvedor, eu trabalho com um gerente de projeto,
Eu trabalho com os profissionais que vão atuar na área. Então, eu trabalho com uma série de profissionais que vão utilizar aquela ferramenta, inclusive com o público, o usuário comum, que vai ter isso. Então, eu preciso entender dessa literacia também. Eu preciso entender como trabalhar com o meu público para usar a ferramenta que a gente está. E este profissional, ele tem que saber navegar, saber conversar com todas essas pessoas de um jeito inteligível, tá? Ele aplica princípio ético para coleta, manutenção, utilização e divulgação de dados e informações. Ele se preocupa com a LGPD, ele se preocupa com a segurança do paciente, ele se preocupa com a segurança da informação, ele se preocupa de qual é a usabilidade daquele produto. Né? Ele promove e incorpora as melhores práticas, os melhores padrões de nomenclatura, terminologia, codificação e representação da informação. Por quê? Porque nós estamos no tempo da interoperabilidade. O que é interoperabilidade? É quando eu troco informações entre sistemas de um jeito inteligível e que assegurando que a informação que eu estou mandando está sendo entendida pelo novo produto. Então, o profissional da tecnologia de informação, o CPTIX, ele tem que saber um pouco de tudo isso para ele poder conversar com todos os players do mercado. Né? Ele promove e utiliza a informação para permitir a tomada de decisão. Então, ele está sempre se atualizando, está sempre informando para assegurar essa tomada de decisão correta. Ele comunica as ideias em uma linguagem simples, direta, isenta de jargões, o que permite que elas sejam compreendidas por toda a equipe multiprofissional, por usuários em geral e por pacientes. Pensa que numa instituição hospitalar, hoje em dia todo mundo utiliza um smartphone, uma ferramenta, mas nem sempre todos os profissionais têm habilidade em usar isso. Eles têm medo, não entendem os riscos de deixar uma tela aberta, de compartilhar uma senha, de como que usa a ferramenta. Então, este profissional, ele ajuda, ele pode ajudar em tudo isso, tá? Quais são as competências profissionais? Então, assim, o profissional de TIC, ele pode ter 3 competências básicas. A básica, que é para usuários em geral, graduandos da área de saúde e de outros. O que é? Usar uma ferramenta, usar um aplicativo, saber navegar bem. O intermediário, ele sabe um pouco mais. E o especialista é o que a gente está querendo. Ele conhece um pouco de tudo, ele não precisa conhecer profundamente todas as áreas, mas ele conhece todas as áreas envolvidas na tecnologia da informação. Aqui, neste QR Code que vocês estão vendo, está um documento que foi elaborado no Congresso Brasileiro de Informática e de Saúde 2022, sob a coordenação do professor Juliano Gaspar, da professora Raquel Mota e da professora Eymar Marim, para atualizar as competências dos informatas em saúde e levou em consideração as recomendações que a International Medical Informatics Association, a IMIA, divulgou há pouco tempo. Então, a gente está atualizando por conta dessa rapidez que o mercado e a saúde digital acontece no país e no mundo, né? Quais são as principais competências profissionais deste profissional CPTIX? Então, em relação à tecnologia da informação, por exemplo, ele tem que saber gestão de sistemas de informação, ele tem que conhecer a inter-relação e interdependência entre um sistema, um SRES, Sistema de Registro Eletrônico de Saúde, por exemplo, um sistema de apoio à decisão, um registro eletrônico de saúde, um sistema de prescrição eletrônica, um prontuário eletrônico, um Laboratory Information System, um Radiology Information System. Então, ele tem que conhecer qual é a inter-relação e interdependência dele. Até um tempo atrás, a gente tinha que ter um sistema que tinha que dar conta de tudo. Hoje não é mais assim. Eu posso pegar um sistema especialista em
cadastro do paciente e depois eu vou ter um outro sistema que vai integrar com ele, que é o sistema de prontuário eletrônico, e eu posso ter um outro sistema de apoio à decisão que vai dar embasamento a tudo isso. Então, este profissional tem que conhecer como que eles, essa interdependência, como eles se relacionam. Conhecer a legislação brasileira na área de tecnologia da informação em saúde, sobre certificação digital, sobre documentação eletrônica, quanto tempo um prontuário eletrônico tem que ter, como que eu tenho que guardar essas informações, quem é responsável pela guarda, o que é LGPD, então tem que saber isso. Sobre tecnologia da informação, precisa conhecer os conceitos-chave em TI e seus componentes. Precisa saber um pouquinho de rede, dispositivos de armazenamento, sistema operacional, armazenamento de dados e segurança da informação. Precisa saber isso profundamente? Não. Eu preciso ser uma especialista em nuvem? Não. Mas eu preciso saber o que é armazenamento em nuvem, o que é armazenamento on-premise. Então, isso tudo precisa saber. Em relação à gestão da informação, preciso saber gestão dos sistemas de informação. Mas aqui eu já falei. Eu preciso falar sobre saúde, conhecer os serviços clínicos de saúde. Eu preciso falar sobre terminologia básica, abreviaturas comuns, siglas utilizadas. Então, eu preciso saber o que é uma taxa de ocupação, eu preciso saber o que é um turnover de paciente, eu preciso saber o que é uma apendicectomia, eu preciso saber o que é um apartamento, uma enfermaria, saúde pública, saúde privada, atenção primária, secundária, terciária. Preciso conhecer formatos, estruturas e métodos geralmente utilizados para registros e comunicação de dados de saúde. Os médicos gostam de usar um monte de sigla, né? Médico, enfermeiro, fisioterapeuta. Não pode ser assim, eu não posso criar minha própria sigla. Então, a instituição tem que ter um dicionário de siglas que facilita a comunicação. Mas a gente precisa, enquanto profissional do TIC, saber, porque ela vai ser usada num prontuário eletrônico e ela vai ser usada para coleta de dado primário, isto é, quando eu estou lendo um prontuário do paciente, quando eu estou sabendo, eu estou tratando da paciente, ou quando é um dado secundário, quando eu faço uma pesquisa com anonimização, que eu não vou saber o paciente, mas eu tenho que saber um histórico para fazer uma análise de populacional, posso fazer um monte de coisa. Eu preciso conhecer o sistema de saúde brasileiro, eu preciso saber sobre o SUS, eu preciso saber do que o SUS é composto. O SUS é só saúde pública? Não. SUS é o conjunto de saúde pública mais saúde privada. O SUS é complementar. Então, eu nunca uso o SUS porque eu pago plano de saúde. É uma verdade. O plano de saúde faz parte do SUS. E você sempre vai fazer uma vacina, você pode retirar um medicamento gratuito num posto de saúde, num centro de saúde, né? Você tem que conhecer a privacidade das informações de saúde. Você tem que saber que todos os dados de saúde são sensíveis. Mas isso eu tenho que saber só para registro eletrônico? Não, porque no prontuário, eu também, físico, eu preciso também ter que ter cuidado. Eu preciso que preservar a privacidade desse paciente. Um prontuário não pode ficar aberto para qualquer um ter conhecimento, tanto o digital quanto o físico. Então, este profissional, quer seja ele um tecnólogo da informação, um desenvolvedor, um gerente de projeto, um enfermeiro, um médico que trabalha com saúde digital, ele tem que saber essas informações. Em relação à gestão, ele precisa saber fazer gestão de projeto, ele tem que saber o que é um Scrum, ele tem que saber um Sprint, como é que eu desenvolvo um projeto em tecnologia, como é que eu controlo este projeto para eu atingir aquele objetivo. Eu preciso conhecer a cultura organizacional, conhecer recursos humanos, saber de gestão financeira, saber fazer um ROI, né? Que é um retorno do investimento. Eu preciso fazer um orçamento, eu preciso fazer governança, responsabilidade, análise de risco, gestão. Eu preciso fazer o ROI? Não, mas eu preciso saber pedir para alguém fazer um ROI,
para eu apresentar ou para eu conhecer. Então, eu quero comprar uma ferramenta, quero saber se aquela ferramenta vai ser importante para a minha instituição. Eu sou um CPTIX, eu sou esse profissional que medio entre, eu intermedio, né, entre a TI e o usuário de saúde. O usuário de saúde me pede coisas. Então, eu preciso de uma nova funcionalidade desse produto, eu preciso fazer um cálculo, qual vai ser o retorno de investimento, isso vai ser importante, as horas que eu vou utilizar para melhorar, eu preciso fazer? Não, mas eu tenho que saber pedir e orientar a pessoa como fazer. Eu preciso monitorar e avaliar se deu certo, se não, eu implantei este produto, atingiu o objetivo. A grande maioria dos usuários estão fazendo uso adequado, eles estão cometendo erros básicos, aquela ferramenta é adequada, então isso tudo o CPTIX, ele analisa. Não se assustem, é muita coisa, mas é muita coisa que ele tem que saber um pouco de tudo. E profundamente, é óbvio, ele sabe a sua área de formação. Se você me perguntar o que eu sei muito mais sobre os assuntos relacionados à minha área de informação. Eu sou enfermeira, sobre saúde, então eu conheço profundamente quais são os documentos de enfermagem, os documentos médicos, o que é uma anamnese, um exame físico, as terminologias utilizadas para isso. Então eu sei usar o CID, eu sei usar o TUS, eu sei usar profundamente as terminologias Nick Nock Nanda, porque eu fui formada para isso lá na minha formação. Depois eu fui me especializando para ir falando, tá certo? Bom, agora voltando ao nosso processo de certificação, o que eu preciso para fazer a prova? Então, o que a gente exige? Uma formação do curso de graduação reconhecido pelo MEC, qualquer curso de formação reconhecido pelo MEC. A gente tem CPTICs que são formados em pedagogia, mas que depois foram se especializando na área de saúde, fizeram cursos de especialização em informática em saúde e conseguiram fazer a prova e passar. E pelo menos 3 anos de experiência em informática em saúde. Por que isso? Para você poder conseguir fazer a prova com tranquilidade, conseguir atender a todos esses requisitos. Ou você pode possuir uma formação em graduação ou pós-graduação em informática médica, em informática biomédica, ou equivalente, com 1 ano de experiência em informática em saúde. Então, tem curso de informática médica na USP, de Ribeirão, por exemplo, e também tem, se eu não me engano, na Faculdade de Londrina, no Paraná, tá? Ser sócio ativo da SBIS, tá? Como que é essa prova? Essa prova começou em 2012, acontece pelo menos uma vez ao ano, tem ano que ela acontece 2 ou 3 vezes, tem 80 questões tipo teste e tem questões relacionadas à saúde, informática em saúde, tecnologia, gestão e legislação específica brasileira na área de saúde digital. Sua validade de 3 anos. Lembra que eu falei lá na frente que a certificação tem que recertificar? Porque um dos grandes objetivos é fazer com que este profissional esteja atualizado, ele conheça tudo que foi aparecendo no mercado. E quem não estuda para no tempo. Não é porque você está trabalhando que você consegue estar atualizado com tudo isso. Então, você precisa fazer cursos extras, tem que fazer webinários, tem que participar de congressos e estar sempre atualizado. A revalidação da prova de certificação é feita através de um formulário que você demonstra o que você estudou naquele período de 3 anos, qual foi a sua capacitação profissional. Então, por exemplo, você coloca os cursos que você fez, as aulas que você deu, se você participou de congressos ou seminários, se você participou, se você fez doutorado, mestrado, se você fez trabalho voluntário na área, se você trabalhou na área, isso tudo conta para a gente poder conhecer o que se faz, tá bom?
Hoje nós somos em 66 profissionais, sendo 54 ativos e 12 expirados. Normalmente os expirados ou porque mudou de país ou mudou de área de atuação. O índice de aprovação é de 50%, ou seja, uma prova que não é muito fácil, mas é plenamente possível de fazer. Como que está formado? Então, ó, você vê, 54% é da área de TI, desenvolvedor, gerente, eu vou mostrar já. 37% da área de saúde e 9% da área de gestão. Quem é da área de saúde? Tá? Então, nós temos aqui médicos, ó, nós temos só 4 enfermeiros, o que para o número de enfermeiros desse país é um número absurdamente pequeno, que a gente podia ter muito mais que isso. Temos 2 farmacêuticos e temos 18 médicos. Então, esperamos que os enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas que trabalham na área façam a prova e entrem nesse seleto grupo. Em relação a TI, tem de tudo. Tem desenvolvedor, tem analista de negócio, tem analista de sistema, tem analista de gestão, tem coordenador de desenvolvimento de sistema, tem de tudo. E o número deles, como vocês viram anteriormente, é 54%, é um número bastante significativo. Tá? E de gestão, a gente tem 6 pessoas, que tem gerente de conta médica, CEO, analista de gestão de saúde e administrador hospitalar. Muito mais homem que mulher. Mulherada, vamos nessa, né? Nós somos o que impulsiona este país. Enfermeira mulher, então tem nada, tem 2, 3 comigo. Então somos em 3 e tem um enfermeiro, tá? Médica tem uma só. Só tem uma médica, o restante são 17 médicos do sexo masculino. Tá? Quando vai ser a próxima prova? O exame vai ser agora, dia 24 de fevereiro de 2024. As inscrições vão estar abertas no dia 1º de dezembro. É uma prova presencial. A gente vai fazer em Brasília, Curitiba, Florianópolis, João Pessoa, Salvador, Recife e São Paulo, tá certo? Quem quiser conhecer o edital, tá nesse QR Code. Vocês vão conseguir ver lá as especificidades, o que vai cair, quais são os assuntos frequentemente que caem, qual é a referência bibliográfica, né? Tá, Osmeire, tudo bem, você falou um monte, tá? Mas o que eu ganho com isso? Bom, primeira coisa, tem um aspecto pessoal. Eu não sei vocês, eu adoro um desafio, né? Eu adoro provar para mim mesma que eu sou capaz, que eu sou diferente, que eu sou muito boa no que eu pretendo fazer. Então, isso para mim já é o meu primeiro objetivo foi esse, quando eu decidi fazer a prova. Provar para mim mesmo que eu conhecia mesmo aquela área de atuação que eu estava fazendo. Segundo, eu ajudo a fortalecer a especialidade, porque com isso eu aumento o mercado de trabalho para aquela especialidade que eu estou trabalhando. Ou seja, indiretamente, eu aumento as minhas possibilidades de conseguir crescer no mercado de trabalho. Eu assumo uma posição de destaque porque eu estou entre um seleto grupo de 50, 60, 70, 80 pessoas, tá? E o que a minha empresa ganha com isso ao contratar profissionais certificados, ao estimular a certificação dos meus profissionais? Primeiro, eu tenho profissionais capacitados em informática em saúde digital. Eu tenho profissionais atualizados, já que eles têm que correr atrás para saber a legislação, o que saiu novo, por que agora eu estou falando em FAIR, há 2 anos eu não falava, o que é um SNOMED, o que é uma terminologia LOINC, para que eu preciso usar isso, por que meu cliente tem cobrado isso, ou o meu cliente reclama e eu preciso convencê-lo que isso é importante, porque na hora de interoperar, eu consigo interoperar com qualidade. Os profissionais podem colaborar também com a capacitação da equipe. Então, esses profissionais, eles podem ser um motor para transformar mais gente da sua equipe num profissional CPX, um profissional
que vai estimular a formação de mais profissionais com este conhecimento. Como me preparar para a prova? Primeiramente, sendo sócio da SBIS, você tem acesso ao site de educação e lá tem um monte de webinários que já foram publicados, um monte de artigos que são publicados e a gente vai colocando lá para pesquisa dos nossos sócios. Legislações do Ministério da Saúde, DataSUS está publicando coisa pra caramba, LGPD, eu tenho que saber o que é LGPD, quando eu uso LGPD, para que serve, eu tenho que saber por que agora o Ministério da Saúde definiu que vai interoperar com o FHIR, que agora o Ministério da Saúde diz que a telemedicina é possível. Antes da pandemia era proibido. O que o Conselho Federal de Medicina diz que eu preciso fazer para fazer a telemedicina? O que o COFEM diz para eu fazer, para eu exercer a minha profissão ou orientar os meus usuários a exercerem a sua profissão com segurança. Webinários da SBIS, da BTMS, tem outros. A SBIS agora, nós vamos lançar agora no mês de dezembro, o programa de incentivo à certificação SBIS, vai estar lá no YouTube da página da SBIS. Quem vai produzir isso são os CPTickers, né? São quem fez a prova e é ativo e trabalha nessa comunidade que troca de informação, pessoal super atuante, super legal, tá? Um curso online que tem gratuito é o Programa de Educacional em Saúde Digital da Federal de Goiás, que se você clicar neste link, se você colocar Programa Educacional em Saúde Digital da Federal de Goiás, você vai ver um monte de aula que foi gravada sobre saúde digital, que orienta um monte de coisa muito interessante, é gratuito, tá? Em outubro de 2024, nós vamos ter o QBIS. Então, se você quiser apresentar trabalho relacionados à saúde digital, presta atenção. Agora, no mês de dezembro, nós vamos já estar publicando o edital e publicando quais são as regras de publicação, tá? Vai ter apresentação de trabalhos científicos, vai ser lá em Belo Horizonte, aproveita para conhecer a cidade, junta dinheiro, vai ser um evento super interessante, onde eu aprendo demais e onde vai ter outra prova CPTICS. Então, nós vamos ter prova em fevereiro e prova em outubro, tá? E aí eu deixo só uma mensagem para vocês, é o seguinte, não se preocupe em falhar, mas sim com as chances que você perde quando deixa de tentar. O medo de conquistar te impede de conquistar.